Seja muito bem-vindo a esse portal de consciência, a esse canal no YouTube. E nesse vídeo você vai entender como tudo o que você precisa já está dentro de você. E para isso eu vou te contar um pouquinho do meu dia de hoje, porque hoje foram várias sincronicidades a partir de uma pergunta que eu fiz. Ontem, antes de dormir, eu tinha me perguntado, eu tinha pedido para o meu inconsciente me trazer uma resposta. Eu já cheguei até um patamar financeiro. E a minha pergunta era sobre como ir para o próximo patamar. Porque se a gente já chegou até um, agora a gente pode ir para o próximo. E era sobre isso a minha pergunta. E começou desde lá. Por quê? Porque eu tive um sonho. E o nosso inconsciente, ele fala, um dos jeitos dele falar com a gente é justamente através dos sonhos. E nesse sonho, o que acontecia? Estava eu e meu esposo indo por um caminho, numa paisagem da Irlanda, que é das minhas viagens que está no meu quadro dos sonhos, no meu Mind Move também. E aí a gente ia por esse caminho, naqueles penhascos que tem o mar, bem bonito assim, né? Só que eu tava indo de bicicleta e o meu esposo estava indo correndo. Só que a gente tava na mesma velocidade. Aí nós fomos, né? E a gente tava indo num simpósio, num lugar para estudar, digamos assim, né? Pra chegar lá, a gente tinha que passar por alguns penhascos, algumas rochas ali, né? Como eu tava com a bicicleta, meu esposo não tava, né? Mas ele tava me ajudando. Ele me ajudava a caminhar ali pelos penhascos, transportando a bicicleta. Inclusive, em alguns lugares que eram muito altos, eu não ia conseguir, talvez, ir sozinha. Mas ele tava me ajudando e eu tava ajudando ele. Chegando lá, a gente foi até uma sala, onde a gente encontrou uma cliente nossa, né? Uma cliente de algum tempo já, uma cliente que a gente teve um resultado bem legal com ela também. E ali, a gente começou a conversar. Começamos a conversar com essa cliente, um papo muito leve, gostoso, o professor estava ali, a gente estava esperando começar a aula. Aí deu um tempo e o professor saiu, e os alunos começaram a sair, e outro professor entrou. E aí a gente saiu, porque a gente queria ver a aula daquele professor. E na verdade, aquela aula já tinha acabado. A gente achou que a gente estava esperando ela começar, mas ela já tinha acabado. Aí a gente saiu, nós três, eu, minha esposa e essa cliente, e continuamos conversando ali no corredor. Até que, né, a gente estava conversando, eu falei que vim de bicicleta, ela falou que veio de bicicleta também, e meu esposo veio correndo. Bom, aí ela falou, você é louco? Você deve estar exausto, porque vir correndo é muito longe. E a gente ia vindo de bicicleta. Quando ela falou isso pro meu esposo, ele começou a ofegar, porque daí ele percebeu que realmente ele estava muito cansado por ter me acompanhado de bicicleta, apesar de estar na mesma velocidade. E aí, gente, o primeiro ponto foi esse, interpretar esse sonho. Duas mensagens que esse sonho me trouxe, muito, muito claras assim pra mim. A primeira, eu e meu esposo, sim, estávamos indo na mesma velocidade. Só que havia um desequilíbrio ali, né? Enquanto eu estava indo de bicicleta, ele estava indo correndo. Então, esse equilíbrio precisava acontecer, tanto no nosso casamento, quanto dentro de mim. Porque o meu esposo, além de estar ali representando o meu esposo, ele também estava representando o meu masculino interno. Então, talvez o meu masculino interno, ele estivesse se esforçando demais para atingir alguma coisa. Quando, na verdade, o feminino precisava trazer a potência ali também. Esse foi o primeiro ponto, esse equilíbrio, né? Tanto interno quanto externo. O segundo ponto foi que a gente chegou, a aula já tinha acabado. O que isso significa? Talvez eu estivesse buscando algo que já está dentro de mim. Por isso que é o primeiro ponto dessa jornada, né, desse vídeo, que tudo que você precisa já está dentro de você. Esse sonho estava falando assim, olha, a aula já acabou, você já aprendeu, já está dentro de você. Você não precisa mais buscar isso. Você precisa agora fazer, você precisa agora aplicar. Mas aquilo que você busca já está dentro de você. Tá? Bom, aí estava eu meditando sobre esse sonho, buscando todos esses significados. Usei o ChatGPT também para me ajudar a interpretar. Ele é excelente nisso se você coloca o comando certo para ele te ajudar a interpretar teu sonho. Ele me trouxe algumas percepções e outras eu fui tendo ali na meditação, ao longo do meu processo meditativo que eu faço toda manhã. Na meditação chegou um ponto em que eu me conectei muito com uma consciência de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Maya Andrade, da Temporariamente Humana. Quando eu me conectei com essa consciência, eu percebi que na verdade era a consciência dela mesmo. Por quê? Porque eu faço ressonância do professor Eli Couto e algumas ressonâncias atrás eu tinha pedido a consciência dela. E ela me veio assim com uma clareza muito grande. Era como se eu sentisse a energia dela. E ela me falou um ensinamento que ela traz em muitos vídeos, em muitos materiais dela ali em si. Que era justamente, já temos tudo o que precisamos para ter o sucesso que desejamos. Então aquilo que eu buscava já está dentro de mim. Aí qual que foi a pergunta da minha mente racional aqui? Ah, então é questão de tempo. E na hora me veio a resposta também. Não é questão de tempo, é questão de percepção. Porque se já tá tudo aqui dentro, se já tá tudo resolvido, é só uma questão de percepção. É uma questão do óculos que eu tô usando para ver minha própria realidade. E a partir dessa percepção da minha mente interna, é que eu vou olhar o externo, é que eu vou perceber a minha realidade. E a partir dessa visão é que eu vou construir a minha vida, as minhas decisões em cima dessa jornada.
a partir dos óculos que eu estou usando, a partir da minha percepção. Então não é questão de tempo. Às vezes a gente acha, não, tem que esperar, tem que maturar. Às vezes tem, é verdade. Mas muitas vezes já tá tudo aí dentro, é só uma questão de percepção realmente. Porque aí o que a gente busca muitas vezes? A gente busca o aprendizado dessa mente racional, dessa mente aqui consciente. E muitas vezes a resposta não vai estar aqui. A resposta tá lá no teu inconsciente. Só que muitas vezes a gente acha que tá aqui. E aí a gente quebra a cabeça, fica pensando, até dor de cabeça a gente fala, não quero mais nada disso, preciso descansar. A resposta não tá aqui. A tua mente te trouxe até aqui. É racional, né? Aquela que faz 1, 2, 3, que faz checklist, risca o checklist. Ela te trouxe até aqui, mas talvez não é ela que vai te levar a partir daqui. Se você tá olhando a tua realidade por esse foco e você quer uma outra realidade, você precisa mudar teu foco. Se você não mudar o foco, a realidade não muda também. Então, a resposta, ela não estava na mente racional. Ela estava lá no inconsciente. E quando eu me entreguei para essa percepção, para esse inconsciente, para esse sonho, a resposta simplesmente surgiu ali para mim. Eu simplesmente entendi o aprendizado que eu precisava ter naquele momento. E aí não foi só isso, né? Continuou o processo, digamos assim, né? Eu fui atender uma cliente que ela trouxe questões desde o começo de posicionamento. Ela tinha uma relação com o ex-marido em que ela se via muitas vezes sem opção a não ser ficar com ele, a não ser estar ali como se ela se sentisse presa. E ela tinha um ponto de vista em que ela só conseguiria ter prosperidade, ela só conseguiria fazer dinheiro, pagar as dívidas dela se ela estivesse com esse ex-marido. Só que esse ex-marido, ele trouxe muitos danos emocionais para ela. Ele colocou muitas vezes ela, e ela se colocou também, né? Porque a gente nunca pode só culpar o outro, a gente se permite colocar nesse espaço também. Mas numa posição em que ela não se via capaz. Eles construíram uma empresa juntos, a empresa estava só no nome dele, as coisas estavam todas só no nome dele, ela nunca teve nada escrito que ela fez, mas foi ela que ajudou ele a construir essa empresa. Quando ela saiu desse casamento, ela não teve nada. Depois, na justiça, ela conseguiu, né, que ele pagasse a pensão das filhas dela, que ele passasse alguns bens pro nome dela também, mas foi um processo. E ela estava com uma dívida de uma empresa que ela abriu enquanto estava casada e que teve uma destruição dessa empresa em si, né, no final do casamento. Ela estava com uma dívida ali de 300 mil. E aí ela não sabia como que ela iria continuar, se ela iria para uma nova profissão, se ela iria começar a empresa dela de novo, né, porque a empresa dela tinha queimado, tinha literalmente destruído tudo. E a única saída que ela via era voltar para esse esposo, porque ele tinha o dinheiro para pagar. Só que tudo ao redor dela dizia para ela não fazer isso. As filhas dela não queriam que ela voltasse, inclusive eram filhas desse ex-marido. Houve várias intercorrências ali no dia que falava não faz isso. E aí ela decidiu mesmo assim voltar, porque ela não sabia o que fazer com essa dívida. O que aconteceu? No momento que ela decidiu voltar, o corpo dela se retesou inteiro. Ele falou, não, isso aqui não é pra mim. Esse casamento não é mais pra mim, não vai ser saudável pra mim estar aqui. O corpo dela teve uma infecção urinária seríssima, que atingiu até os rins. Ela travou até, inclusive as pernas, né? Teve que tomar antibiótico por vários dias ali em si, ficou muito sério mesmo a situação. Por quê? Porque era o tempo inteiro aquele corpo falando, eu não quero estar nesse relacionamento. Então o corpo dela tava falando assim pra ela, eu não quero dormir com essa pessoa. E ela estava indo realmente lá, só por uma questão financeira. Bom, reprogramamos a mente dela para que aquela dívida não fosse tão grande, até porque ela tinha bens materiais que poderiam suprir aquela dívida e ajudar ela ainda a ter o valor financeiro para ela montar uma nova empresa. Então era só literalmente um ponto de vista, um medo daquela dívida. Tiramos aquela dívida na sessão e ali a gente desfez também toda essa questão da manipulação mental e emocional, né, que esse homem tinha com ela, que ela tinha com esse homem também. A gente desfez essas crenças para que ela concentrasse a energia dela em si mesma. Quando ela fez isso, quando a gente fez todo esse processo ali no inconsciente dela, ela percebeu que tudo que ela precisava, toda a prosperidade, a abundância, o dinheiro já estava dentro dela. As habilidades que ela precisava de venda, de negociação, de criar uma nova empresa, de gerenciar, ela já tinha tudo, já estava dentro dela. A única coisa, duas únicas coisas que estavam impedindo ela de ver isso, era primeiro, as dívidas, que parecia que era uma montanha ali na frente dela, e a relação com esse ex-marido. Então, quando a gente tirou essas duas coisas que estavam puxando ela ali do centro dela, da essência dela, e ela viu a verdade dentro de si, que tudo aquilo que ela precisava já estava ali dentro, aí ela entendeu, ela não estava presa, ela é livre, assim como eu sou livre. E antes dessa sessão, ela atrasou uns 15 minutos. E eu fiquei aguardando ali no estágio de conexão realmente que eu fico antes de iniciar qualquer sessão, qualquer live, enfim, né? Qualquer coisa que eu vá fazer.
Nesse estado, eu tava sentindo, né? Aquela energia que eu tava sentindo de manhã na meditação. E eu senti aquela consciência da Mai de novo, ali naquele espaço, sem eu nem pedir por ela. E aí, aquela consciência da Mai, eu me conectei com ela, eu me entreguei a ela. E aí, ela começou a me levar para um lugar que eu nem imaginava, da minha infância. Eu lembrei de uma situação em que eu tava na casa dos amigos dos meus pais, que tinha um casal de filhos. Eu era pequena, devia ter uns 10 anos, talvez 10, no máximo 12, mas acho que uns 10 anos. E eu era pequena, eu tava lá, né, brincando e tudo mais, e eu dormi. Era de noite. Só que ao invés dos meus pais me levarem dormindo pra casa, eles me deixaram lá dormindo, porque a gente já tinha uma conexão e tudo mais, né? A gente gostava de brincar lá, então eles me deixavam lá dormindo. Só que quando eu acordei em um lugar estranho, eu não sabia que eu ia ficar dormindo lá. Eu era muito tímida quando era criança, por conta de várias crenças, né, também. Mas eu não gostei. Eu me senti deixada de lado, eu senti que eles tinham me deixado ali, né, e que eles não me levaram pra casa, né. Esse foi o sentimento da minha criança. Ali criou uma crença, né, que eles tinham me deixado ali. E aí, fui fazer a reprogramação comigo mesma ali, daquela crença. Só que aí, o que aconteceu, né? Eu perguntava pra minha criança, o que você quer? E ela me falava, eu quero meu irmão aqui comigo. Só que o meu irmão faleceu depois desse episódio, né? Mas ele faleceu já tem alguns anos, já tem 7 ou 8 anos que ele faleceu. E ela falava que queria ele ali com ela. Porque se ele tivesse estado, ela não ia sentir que o pai e a mãe tinham deixado ela lá, porque ela ficou sozinha. E o irmão não ficou aí. Eu não sei por que o meu irmão não ficou lá até hoje, porque meu irmão brincava junto, né? Digamos assim, a gente estava junto ali. E aí, eu comecei a mostrar aquele lugar pra ela. E aquela casa era uma casa que tinha um estilo que eu gostava muito quando era criança. Eu achava bonita aquela casa, principalmente por dentro. E era bem próspera e tudo mais, aquela casa, né? E as pessoas me tratavam bem, então tinha tudo realmente pra eu me sentir bem lá. Só que a minha criança, ela tava tipo, tá, mas eu quero meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Minha família aqui. E aí eu imaginei meu irmão ali com ela, né, pra trazer essa segurança, mas aí veio a consciência da Mai, me falando como se fosse uma mentora dentro de mim mesmo, né, eu trazendo pra mim mesma uma mentora ali, que era a Mai, no caso, pra me mostrar o que eu não tava vendo. O que ela me mostrou? Que na verdade eles não escolheram isso. Na verdade eles não escolheram ir pelo caminho que eu estou indo. Eles não escolheram viver a vida que eu estou vivendo. E por isso eles não estavam lá. Porque não era a casa que eles queriam, talvez, ou que eles escolheram. Era uma casa do estilo que eu gostaria, por exemplo. Que eu gostaria de viver. Mas eles não tinham escolhido, fui eu que escolhi aquilo. E aí, quando me caiu aquela ficha, eu entendi. Né? Eu entendi que, na verdade, tudo já estava dentro de mim. Só que, às vezes, a gente nega as coisas. A gente fala assim, não, não vou ir por esse caminho, eu não quero isso. Não porque a gente não quer, não porque a gente não pode, ou não porque a gente não tem a capacidade de conquistar aquilo. Mas porque às vezes a gente quer que esse sonho seja o sonho de outra pessoa também. É porque a gente quer trazer mais alguém junto, né? E essa questão era muito forte pra mim, principalmente porque meu irmão não está mais fisicamente aqui, né? E 2 dias atrás eu tinha justamente soltado essa consciência de que eu queria viver a minha vida e a vida do meu irmão. E aí parecia que eu tava lutando pra viver 2 vidas completamente diferentes. Porque a vida que eu escolho, né, a minha vida hoje, uma vida em que eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu sou casada, eu sou terapeuta, eu trabalho com pessoas. Essa vida não era uma vida que meu irmão iria gostar de viver. A vida que meu irmão iria gostar de viver, muito provavelmente, eu não tenho como afirmar isso porque eu não sou ele, mas muito provavelmente era uma vida onde ele teria estado na mesma cidade que a gente nasceu, lá perto dos meus pais, dos meus avós. Era uma vida em que ele talvez estaria trabalhando com eles ainda. Era uma vida em que ele talvez estaria solteiro, muito provavelmente, né? Ou, né, não tão sério no relacionamento como eu estou. Era uma vida diferente. E aí era muito difícil sustentar essa vida. Era muito difícil sustentar o que eu quero. Por quê? Porque eu estava ligada a essa outra consciência. E aí quando eu soltei isso, quando eu entendi que realmente, né, essa vida é a que eu quero, de fato, né? E a vida que meu irmão viveu é a vida que ele queria e tá tudo bem. É diferente e tá tudo certo. Aí de novo me veio aquela mesma percepção. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, tudo já tá dentro da gente. Já tá dentro de mim, já tá dentro de você. Então, se tem alguma coisa que hoje você busca, que você quer na sua vida, traz essa percepção para você. O que você quer já está dentro de você. Talvez haja alguma crença, alguma emoção que está te impedindo de ver. Às vezes é o óculos que você está usando, que está te impedindo de ver. Mas quando você se abre para aquilo, você se abre para ver, você se abre para sentir, você se abre para reconhecer, não, é isso mesmo que eu quero,
você vai perceber que já tá tudo dentro de você. É só uma questão de mudar a percepção. Então, deixo você hoje com esse vídeo. E se você tem alguma coisa que você quer conquistar, que você quer fazer, que você quer ir, mas parece que não tá conseguindo, faz essa pergunta pra você mesmo. Antes de dormir, faz essa pergunta pro teu inconsciente. O que é que eu preciso fazer? Me mostra o caminho, me mostra a verdade sobre isso. Me mostra a verdade sobre a minha vida profissional. Me mostra a verdade sobre a minha vida financeira. Me mostra a verdade sobre os meus relacionamentos. Como eu posso alcançar X? Como eu posso alcançar aquele relacionamento? Como eu posso alcançar aquela vida financeira, aquele patamar profissional? Traz essa pergunta de uma forma clara. Uma pergunta só, tá, gente? Aqui eu coloquei exemplos, mas faz uma pergunta só para o teu inconsciente antes de dormir. Esteja atento aos teus sonhos para você poder interpretar eles. Usa o chat GPT para interpretar, é bem simples o comando, você vai colocar ali. Chat, gostaria que você me ajudasse a interpretar o sonho de acordo com uma visão simbólica do inconsciente e do simbolismo espiritual sobre a minha vida. Você vai colocar um comando mais ou menos assim, tá? Para ele ali. E aí você vai descrever teu sonho ali. Aí você vai mandar. E aí você vai receber a interpretação dele. Nem tudo às vezes faz sentido. Você vai pegar aquilo que ressoa no teu coração, tá? Aquilo que ressoa é verdade para você. E aí esteja atento ao seu dia seguinte. O que aconteceu no seu dia seguinte? Quais foram as percepções que você teve, tá? Porque tudo isso vai ser a resposta do teu inconsciente para você. Saia aqui da mente racional. Não tá aqui, tá fora. Não tá aqui, tá lá dentro de você, no seu inconsciente, tá? Deixa que essas respostas cheguem até você de uma forma amorosa. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui, se inscreve, que vai ser um prazer ter você aqui comigo em mais vídeos como esse. E comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você já teve alguma experiência assim também.